Muito boa tarde. Estou aí, mas estou aqui. Aí no Brasil, de certeza absoluta em termos de pensamento, em termos de ação, aqui fisicamente em Portugal, porque, como já devem saber, tive problemas nas ligações de voo, o que me impediu de continuar a viagem a partir de Lisboa para Rio Verde. De qualquer forma, estou aqui convosco, a dizer-vos da minha grande satisfação nesta possibilidade de poder partilhar convosco estes momentos iniciais da conferência, que serão realmente muito breves, na medida em que o Paulo passou naturalmente para outra conferencista, que com certeza tem todo o direito de ocupar o tempo, este tempo da vossa início de fim de tarde. Agradecer à professora Rosenilde o convite que me fez para integrar esta ação, bem como todos os colegas com quem já estive reunido hoje, também à distância, e com quem tive o prazer realmente de trocar algumas das ideias sobre possíveis aprofundamentos dos nossos contactos para investigação e para outras ações concernentes à formação de professores, que é, de facto, aquilo que me move já há muitos anos e que me continua a manter muito motivada nesta ação, que é uma ação profissional, mas é, sobretudo, também uma ação pessoal. Eu serei muito breve, prometo, vou só dar aqui algumas linhas gerais daquilo que iria ser a minha conferência e que a professora Rosenilde me deu a oportunidade de, mesmo à distância, de lhes dizer do que vos iria falar aprofundadamente. A proposta que me foi feita e sobre a qual refleti foi sobre formação, saberes e trabalho, pensar a ação construída em diálogo, na medida que a formação de professores é, sem dúvida, uma ação que tem que ser dialogada. Pensar a formação de professores obriga inicialmente a refletir o que é que se entende por educação, o que é que se entende por sociedade, o que é isto de uma ação que seja uma ação educativa, e pensar também professor, o que é isto dos professores, quem são os professores, como vivem os professores, como se formam os professores. São meros executores técnicos, são meros operários que, numa linha fordista, que se limitam a seguir ordens emanadas por outros, ou são efetivamente profissionais, com o mesmo estatuto profissional de outras áreas, a quem é dado o direito de diagnosticarem, de planificarem, de executarem os seus processos de ação. E é com certeza em função do que nós pensamos, do que nós consideramos que é a educação, que é a sociedade, que é professor, sobre a ideia que nós temos, a visão que temos das crianças enquanto pessoas, enquanto alunos, enquanto aprendentes, enquanto seres totais, é em função de todas essas nossas concepções que a formação de professores tem que ser pensada. Como nos diz Jasper, nesta citação, permite-nos refletir o que é que nós entendemos que é esta formação. Uma formação numa perspectiva de reprodução ou uma formação numa perspectiva de profissionalização emancipatória permanente. Em diálogo? Sim? Não? Em diálogo com quem? Com os outros colegas, professores, membros do mesmo grupo profissional, com as crianças, nossos alunos, com as famílias dessas crianças e a comunidade, elementos da comunidade, com os investigadores, fazemos todos parte, ou não, deste processo de construção do conhecimento que se transforma em ação quando nós estamos numa sala de aula. Como disse inicialmente, pensar em formação de professores obriga a refletir. O que é que mexe, o que é que influencia a formação de professores? E eu, ao refletir nisso, penso e procurei esquematizar, penso em muita coisa. Formação, tempo, que tempos temos hoje? Como se pensa hoje a formação de professores? Como resistem os professores àquilo que os outros pensam sobre si? Que contextos
É igual ser professor num campo de refugiados e ser professor numa cidade calma, serena, onde se vive bem, como por exemplo Braga, onde estou, ou ser professor em Rio Verde, uma cidade que, pelo que eu sei, é também calma e serena, ou no Rio de Janeiro, uma grande cidade, linda cidade, mas que se confronta atualmente com muitos outros problemas. É a mesma coisa ser professor num lado e no outro? Será que o professor é um produto acabado e que se pode mobilizar de um lado para o outro, porque nada é diferente? Implica também pensar nas experiências de vida de cada um enquanto professor. Como é que experienciou, como refletiu sobre a sua experiência, como faz da sua experiência de vida novas formas de ser e de atuar. A formação implica também pensar nos pares. E quando estou aqui a pensar nos pares, estou a pensar nos outros colegas. Colegas, seja da sua área profissional, do seu nível educativo, seja da sua área disciplinar, mas também como nós aprendemos muito com colegas de outras áreas. Sendo professora universitária, como eu aprendo quando estou a conversar com educadores de infantil, com professores do fundamental, com professores de história, seja de matemática, seja de português, seja professores de infantil, com quem eu muito trabalho e com quem aprendo como é importante, por exemplo, o brincar, ou ajudar a criança a crescer no respeito absoluto pela sua competência, pela sua capacidade de decisão e de pensamento. Também pensar na formação enquanto trabalho. E aqui, só isto por si daria com certeza uma conferência muito longa, em termos de pensar que condições de trabalho têm os professores atualmente, em termos de horários, em termos de vencimentos, em termos de reconhecimento e de valorização ou não valorização. E nós sabemos que nós, professores, somos pessoas que nos deixamos influenciar necessariamente por todas essas condições. Logo, a formação não pode ignorar estas vertentes que se referenciam num campo alargado de valores, e aqui nos valores os valores profissionais específicos da docência, valores que nos remetem em primeira mão, na minha perspectiva, de pensar quem é criança, que pessoa está nesta criança que está nesta altura, como na sua situação de luto. Também nos conhecimentos da área específica, conhecimentos bem estruturados, bem aprofundados, bem sistematizados, nas ideologias, porque nós, professores, naturalmente, dizem-nos que temos que ser neutros. É evidente que nós somos pessoas e pensantes, e como tal pensantes, temos a nossa ideologia, não podemos ser doutrinadores, isso com certeza, mas podemos e temos que ser críticos e ajudar os nossos alunos a desenvolverem o seu pensamento crítico. Face àquilo que nos rodeia, face à nossa própria vida, à sociedade em que vivemos. Porque as sociedades não são uniformes, porque as sociedades em que atuamos, em que atuam os professores e os professores do ensino fundamental, com certeza aí como aqui, passam por diferentes comunidades, por diferentes sociedades e têm que saber como é que cada uma destas sociedades se organiza e se desenvolve. A formação, naturalmente, está muito articulada com as políticas educativas, com aquelas políticas que dão direitos ou que cortam direitos às pessoas. E lá está, que um professor crítico saberá analisar e expressar-se e muitas vezes resistir face a essas políticas. No campo de referência, naturalmente, estão as culturas e as culturas são feitas pelas pessoas. E na formação de professores, isto para mim é central. Quem é pessoa professor? Quem é este ser que tem uma experiência de vida, que tem um conhecimento, que tem um saber, que tem uma capacidade de relação? E em qualquer área da formação de professores, naturalmente, na minha perspectiva, e é isso que eu aqui estou, a apresentar a minha perspectiva, naturalmente, feita de muita experiência e de reflexão sobre muita experiência, e bem como, e sobretudo, da leitura e do confronto com o que nos dizem
tantos outros que falam e que investigam sobre a formação de professores. Temos aqui dois paradigmas, podemos ver isto rapidamente em dois paradigmas que se confrontam. Por um lado, uma formação no âmbito de um paradigma fordista, em que tudo é realizado de acordo com o previamente previsto, em que tudo é visto como uma linha de montagem que deve produzir alunos capacitados, ou, como diz Demo, um investigador vosso, num paradigma emancipatório, em que cada um é mais capaz de sustentar processos de autoria e de autonomia. Naturalmente, como já devem ter compreendido, eu situo-me nos paradigmas emancipatórios. Pensando um bocado o que nos dizem sobre o que é ser professor, daqueles com quem eu me entendo, aqueles investigadores que põem por palavras muito do que eu vou pensando e que fui construindo na relação com outros professores, como por exemplo aqui com a professora Rosenilde. Professor enquanto um universo singular, uma pessoa que se encontra totalizada e universalizada na sua época, totalizando-a ao produzir-se nela como singularidade, como nos diz Ferrarotti, e na linha das metodologias autobiográficas que nos permitem conhecer vidas de professores e que através das suas vidas nos permitem saber mais sobre como se constitui alguém enquanto profissional professor. E esta construção de professor é um projeto que tem que ser intencional, que envolve conhecimento, teoria, proposta, metas, a fim de adequar-se ao contexto em que atua, sem desprezar o ambiente em que vivem e atuam os professores. É este processo de autoconstrução partilhada, colaborativa, que torna cada um que é intencional. Um professor não acontece ao acaso. Tem que haver uma intencionalidade bem clara, bem definida, para realmente construirmos saberes e percursos e sabermos da influência que os professores têm na vida de todos aqueles que se cruzam ao longo da vida. É, portanto, uma construção profissional, que se faz no individual e no coletivo. E aí, com certeza, conhecem muito do trabalho do nosso colega português, António Novo, que agora está muito pelo Brasil, como ele refere da importância do trabalho feito dentro da profissão, feito com os professores, feito entre os professores, na construção da sua profissão, na afirmação da sua profissão. Dizer também, como outros autores, que nos chamam a atenção para a necessidade de atendermos aos desafios da contemporaneidade, da necessidade da ação crítica, da reflexão crítica sobre o que se passa. Este paradigma ecológico que não fixa cada professor na sua área específica, no seu reduto, no seu bocadinho de terra, mas que nos permite e obriga a ter uma visão ampla, sistémica, alargada ao que é a formação de professores, ao que é a ação dos professores. Volto de novo a Novo, quando ele nos fala na dimensão da partilha, da necessidade dos professores se habituarem ao diálogo, à relação com o outro, ao trabalho coletivo, à consolidação de rotinas e culturas profissionais baseadas na cooperação. Eu alinho nesta. Eu acho que realmente esta cooperação que se faz a nível micro dentro da escola de cada um, mas também a nível macro, nestes contactos internacionais, com outros olhares, a partir de outras realidades, que nos ajuda muito, cada um de nós, a enriquecer-se enquanto profissional. Também não podemos ignorar a importância da formação do professor nesta era digital, nesta era tecnológica que me permite estar aqui a falar convosco que estão aí. Portanto, esta necessidade da formação do professor para a responsabilidade social. O professor é, à partida, um ator social, um agente social que tem que intervir na sua própria comunidade, na sua sociedade. Também a formação do professor para a autonomia profissional. Eu pensando no Brasil, daquilo que conheço do Brasil, que nos acontece cá,
Somos muitas vezes sujeitos, limitados pelas políticas de regulação que nos definem quais os espaços em que podemos atuar e como atuar. Mas se o professor é um profissional, tem o poder, tem um mandato, tem um certificado, um diploma, mas tem que ter o poder de definir o que considera mais adequado. Naturalmente, que não é um definir individual e isolado, é um definir que se partilha com os outros que estão envolvidos com esta responsabilidade, que é a responsabilidade educativa. Agora, sem dúvida que o professor tem que assumir a sua resiliência, a sua autonomia, a sua capacidade de considerar o que está certo e o que não está certo, na sua relação pedagógica com os outros de quem é responsável. Eu vou passar um bocadinho à frente, porque realmente só me deram uns minutos, naturalmente, não estou aí, estou aqui, mas só mesmo para finalizar. E dizer que há alguns princípios na formação de professores que me parecem essenciais. Um deles é na continuidade que estava a dizer, que é no reconhecimento dos professores como profissionais da educação. Este ser profissional distingue-se dos não profissionais, ou seja, o que é um profissional? E se voltarmos a nova, sabemos que é considerado profissional aquele que tem uma formação específica, aprofundada, realizada durante um longo período de tempo, certificada por uma instituição de ensino superior, que tem um mandato determinado, bem claro, e que tem direitos próprios de estabelecer, de definir diagnósticos, de definir processos, esperando que haja resolução para os problemas encontrados no diagnóstico e, no caso dos professores, para ajudar a ser mais os seus colegas, para ajudar a ser mais as crianças de quem é responsável. Outro princípio, esta importância da criação de comunidades de prática entre professores pensantes e interpelantes, que sejam capazes de criar redes de reflexão e ação entre professores e pais e a comunidade. As crianças não são nossas, as crianças são da comunidade, daí que o nosso ato educativo tenha que ser pensado na relação com esses elementos e que a formação que nós fazemos de professores seja pensada também neste sentido de abrir cada um formando na sua relação, na sua capacidade de reflexão para a ação concertada com os outros que têm a ver com a educação daquela criança com quem nós estamos a trabalhar. É por isso importante também rever e investir em novos sentidos sobre o sucesso educativo. Nós vemos muitas vezes, aqui nas nossas turmas de formação inicial de professores, que jovens estudantes, com os seus 19, 20 anos, continuam a pensar, vêm já de um processo muito marcados pelo seu próprio processo de escolarização, que entendem que o sucesso educativo se mede por notas, por valores numéricos, por sabe ou não sabe. Quando nós sabemos, olhando para a realidade social em que vivemos, que o sucesso educativo tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser uma capacidade de intervenção social, tem que ser uma capacidade de intervenção crítica, tem que ser uma capacidade de saber usufruir dos bens da cultura, de saber dar amplo espaço a esses bens da cultura. Ou seja, que o sucesso educativo não se limita estritamente a um campo de instrução, mas é muito mais do que isso, incorpora isso, mas é também socialização, que é também cultura, que é também avanço, sentido crítico, enfim, um sentido amplo e aberto que as escolas e os professores não podem ficar adiados. É preciso, por isso, apostar numa formação de professores capazes de introduzir a inovação. Como é que se introduz hoje a inovação?
Já está tudo feito? Estará? Estará para estes alunos que nós estamos a receber de novo? Será que estes novos alunos já estão nesse processo de inovação? Se calhar, inovar atualmente, em muitas comunidades, é ajudar cada um a saber estar atento ao outro, ouvir o outro, escutar o outro, ajudar o outro, ajudar-se a si próprio a dar-se ao outro, a fazer-se ouvir. Isto é de muitos anos atrás, mas se calhar continua a fazer sentido pensarmos que isso será inovador nos tempos atuais. Portanto, como eu dizia anteriormente, eu sou a favor de uma formação de professores que sigam o paradigma emancipatório e que, como tal, seja capaz de repensar o modelo de escola que possuímos, que seja capaz de repensar o modelo de sociedade que pretendemos, que seja capaz de repensar a forma como pretendemos assumir a nossa profissionalidade, que se entenda como participante ativo na reconstrução da profissão de professor e que seja, sobretudo, capaz de assumir que a sua ação principal é a promoção de pessoas, ou seja, a ação principal do professor será a promoção do humano. E pegando na imagem que a professora Rosenilde construiu no âmbito do seu doutoramento e que nos diz isto tudo, que sistematiza muito bem, brilhantemente, tudo isto. A professora Rosenilde criou a rosa dos saberes necessários ao exercício da docência profissional, em que nos mostra como, para ensinar, é preciso saber diferentes tipos de saberes, desde saberes de conteúdo, saberes do que é o aluno que aprende e como aprende, das práticas de reflexão e investigação, a e a transdisciplinaridade, o valor das ciências da educação, o conteúdo, a pedagogia do conteúdo, a relação humana e, sobretudo, como nos diz neste triângulo cá em baixo, o ser humano, as capacidades da tolerância, da sustentabilidade afetiva e amorosa, da abertura de olhar, enfim, do atendimento ao outro. E é exatamente com a citação da professora Rosenilde que eu termino esta minha intervenção. Não basta saber sem o ser. Não adianta possuir todas as dimensões dos saberes anteriormente descritos sem a sensibilidade afetiva para a compreensão do aluno como pessoa humana e de suas diferentes formas de ser e aprender. E é porque partilho totalmente do conteúdo desta citação que assim termino esta minha ação. Muito obrigada por me terem dado estes minutos. Que a conferência, cumprimento a conferencista da sessão, agradeço a oportunidade que me deram para estar aqui hoje e por aqui me fico. Muito boa tarde.